Esse não é um vídeo sobre virar outra pessoa. Esse é um vídeo sobre aceitar quem eu já sou, quem eu tenho me tornado e todas as minhas potências. Oi, eu sou Nini Albuquerque, tenho 34 anos, estou prestes a fazer 35. Moro na França, próximo a Paris. Sou uma artista multifacetada, sempre trabalhei com artes nas áreas das artes cênicas, dança, teatro, produção cultural, professora também de dança, teatro e artes variadas. Sou formada em licenciatura em dança, com um quesinho somático, o curso era bem voltado para essa área. Também tenho pós-graduação em acupuntura e fitoterapia e em jornalismo digital. Sim, sou essa pessoa múltipla de mil e uma coisas. E, para contar e contextualizar vocês como eu vim parar nesse processo dos 180 dias para mudar de vida, eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história. A história é mais ou menos assim. 2021, eu dava aula em um abrigo e mesmo em meio à pandemia, os coordenadores decidiram levar as crianças para um parque. Numa dessas atividades, eu não vi um skate no chão, voei e, tal qual uma videocassetada, caí batendo as minhas costas no chão. Descobri uma hérnia de disco entre L5 e S1 e pensei comigo: tudo bem, quantas pessoas não têm hérnias de disco e vivem normalmente as suas vidas? Mal sabia eu que, final de 2022, passaria por uma internação, da qual eu iria parar na cadeira de rodas, necessitar de ajuda para tudo e viver um processo muito intenso. Janeiro de 2023, tudo isso no Brasil, tá, gente? Eu consegui uma infiltração, viva o SUS, foi tudo pelo SUS, então eu consegui uma infiltração e comecei um processo e uma jornada ali de recuperação muito longa e dolorosa, por quê? Emocional, psicológico e físico. De todos os médicos me diziam: Você precisa mudar de vida. Você não pode mais trabalhar com o que você trabalha. Você precisa mudar de vida". Eu, ouvindo todos esses conselhos, decidi falar: "É, eu acho que é hora de acolher esse conselho, né. Vou mudar de vida". Final de 2023 eu me casei, 2024 me mudei de país, sem falar o idioma, e vim num processo de recomeçar. Gente, a vida do imigrante já é difícil, já é difícil. Você recomeçar do zero, sabendo que você não vai poder exercer a profissão que você já exercia, é mais babado ainda. Foi assim que eu já estava aqui na França, tudo fluindo, as coisas indo, quando dezembro de 2025, agora, agora, eu passei por uma internação. A dor veio tão, tão, tão intensa que eu precisei ficar internada por alguns dias com tratamento à base de morfina, 4 doses de morfina por dia, onde a dor não passava. Precisei novamente passar por uma infiltração e estou agora usando muletas para me locomover, principalmente quando eu saio e quando a dor está muito forte. Então, nesse processo intenso, eu estou num recomeço e num aprendizado. E mesmo que eu ainda esteja ganhando confiança, eu antes de acontecer, eu já estava pesquisando esses desafios de 180 dias. Eu já tinha visto milhares de vídeos, já tinha visto começado a fazer Notion, já tinha visto Notion e eu nem uso muito Notion, já tinha visto vídeo de Sâmia, Miquela, e acho que se você tem uma visualização no seu vídeo, foi porque eu fiquei vendo vídeos de muitas pessoas falando sobre o desafio de 180 dias para mudar de vida. Mas, aí meu roteirista me olhou e falou assim: "Desafio, querida? Não, 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 não. Você não vai fazer desafio não. Vem aqui, vem, vem, vem. Você vai fazer um processo de mudança de vida, porque com a dor, a necessidade de pensar uma rotina, de reaprender a fazer coisas básicas, de repensar.
o sentido da minha vida profissional e o que eu posso fazer profissionalmente que caiba dentro das minhas condições físicas, me trouxeram para essa bem-vindo à realidade, processo de mudança de vida em 180 dias. E assim, vocês lembram que eu falei que eu sou imigrante, né, então tem todo um molhozinho, um temperozinho diferente. Pois, esse processo ele tem que ser pensado também de maneira fluida, de maneira em que eu possa existir dentro dele, sabe. E aqui estou eu, agora organizando metas, organizando um método e organizando como acontecerá esse processo dos 180 dias. E como uma boa capricorniana que eu sou, eu amo planejamentos, amo organizações, planilhas, to-do list, tudo isso eu adoro, gente. Gosto de fazer. Às vezes procrastino um pouco nas execuções, mas sou uma boa realizadora, porque já consegui realizar projetos e sonhos e muitas coisas que pareciam impossíveis. Então, assim, não tiro o meu mérito como realizadora. E quando eu vi no vídeo da Samia que ela fala: "Eu sei o que eu preciso fazer para mudar de vida e não faço", eu pensei: "Não, não, 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 não. Eu faço e eu vou fazer". Então, pensar esse processo desses 180 dias é uma maneira de pensar como eu posso criar essa disciplina fluida, essa rotina não ideal, mas a minha rotina possível, a minha rotina que vai me caber existir dentro dela. E digo mais, aqui a gente está pensando na fundação de uma casa. Para você construir uma casa, você precisa construir a fundação dela, a base. Por quê? 180 dias, no final das contas, são só 180 dias. Nesses 180 dias, são 180 dias iniciais para essa mudança, para conseguir chegar em um corpo, para conseguir chegar nessas metas profissionais, para conseguir chegar, gente, no conteúdo. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo, é que o passo um já foi dado. Todas as vezes não, né, da outra vez que eu passei por esse processo, eu decidi que eu iria me isolar, e foi o que eu fiz. Só as pessoas muito próximas e a minha rede de apoio souberam o que aconteceu. Então se você está vendo esse vídeo agora, é porque a gente já venceu o perfeccionismo número um e estamos decididas a compartilhar o processo. Esse processo da mudança de vida, esse processo da dor, esse processo de como é um corpo que se lesionou e como ele vai reencontrar os caminhos possíveis, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, profissionalmente. Então, assim, essa é a maneira, o guarda-chuva, o que vai fluir por aqui, porque assim, nós faremos um processo real. Não vai ser um processo com, eh, metas impossíveis, um processo de chegar no impossível, é um processo de chegar no possível, é um processo de chegar no que nós conseguimos no agora. É um processo de realização? É um processo de realização, porque afinal de contas todo mundo quer atravessar a margem do rio e chegar do outro lado e falar: "Uau, consegui fazer isso". Mas é um processo de realização trabalhando dentro da realidade. Mas, se você está esperando chegar aqui e assistir um antes e depois perfeito, um antes e depois do que aconteceu, gente, não vai ser, não é isso, não é essa a minha proposta, não é isso que eu quero viver, eu quero viver o processo, eu quero viver porque assim, bora viver processos? Bora viver o processo então, a vida já é um processo, então bora viver 2026 sendo o ano da gente. "Ai, mas você sofreu uma lesão na coluna". Tem a lesão na coluna, a coisa ficou, ai, babado, mas eu sei
que as coisas são possíveis quando a gente se acolhe. Eu sei que é possível se transformar, não para o outro, mas quando você entende a sua potência, é possível que você floresça muito mais. Então, assim, é nesse lugar que eu quero estar, de entender que esse é o meu ano, e esse ano eu quero conseguir realizar as coisas que eu já vinha planejando e também quero me acolher. Eu quero ser uma pessoa mais amável comigo mesma, dentro desse processo. Eu quero ter as minhas metas, eu quero ter os meus, ter as minhas grandes realizações, mas eu também quero me acolher dentro desse processo. Então, assim, se você está pensando em ver um antes e depois, uau, não, não é aqui que vai encontrar isso. Mas, se você quer acompanhar uma jornada real, uma jornada que vai acontecer, de maneira fluida, de uma disciplina fluida, e que nós vamos conseguir colocar um método realmente que funcione, não um método rápido, mas um método que vai funcionar a longo prazo, para que a gente consiga entender que 180 dias são 6 meses. E depois desses 6 meses, não é o fim, é o começo, mas então, assim, a gente vai vivendo esses processos, entendeu. Então, se você acha que quer acompanhar isso, vem comigo que vai ser aqui, porque é isso que a gente vai viver. Nós vamos viver este processo de 180 dias entendendo que é uma jornada e ela vai fluir, vai acontecer e virão outras jornadas, mas é preciso atravessar primeiro, dar o primeiro passo, atravessar o primeiro caminho. E é isso que a gente vai fazer agora, atravessar o primeiro caminho. No nosso É, próximo vídeo, nós vamos falar sobre as metas, sobre o método, como tudo isso vai acontecer. Eu não acredito em método rápido. Eu sou uma pessoa que trabalha com o corpo há muitos anos e eu sei que métodos rápidos, não, promessas invasivas não chegam a lugar algum. Então, assim, no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o método, as metas e como vai ser esse processo. Como que nós vamos nos organizar dentro desse processo. E ele não vai começar assim, tipo, eu decidi que eu vou começá-lo agora, dia 16 de janeiro é meu aniversário, onde faço 35 anos. Inclusive, queridas, podem mandar parabéns. Independente de quando você estiver vendo este vídeo, tá bom? E aí, é o marco inicial para começarmos o nosso 180 dias. Então, assim, se você acha que vale a pena acompanhar, se inscreve aqui no canal, vem acompanhar e vem ver esse processo, essa jornada real que vai acontecer.